Faltam 10 minutos, mas eu não vou me apressar. Tem mais 3 ou 4 braços aí levantados. Enquanto vocês tiverem paciência, eu vou, se normalmente a gente acaba a reunião às 9h30, mas vamos até assim, 15 para as 10, tá? Para ver se dá tempo. Os livros apócrifos que não foram aceitos pela Igreja Católica, e vamos entender bem isso. O que é a Bíblia hoje? A Bíblia hoje é um amontoado de livros que foram assim estabelecidos pela vontade de um homem. Como é essa história? Quando Jesus morreu, Jesus tinha seguidores. Quem? Os apóstolos e discípulos. Dos 11 que sobraram, porque Judas havia se suicidado, logo após a morte de Jesus, esses 11 se esconderam e criaram uma igreja, chamada Igreja de Jerusalém. Mas para qualquer pessoa pertencer a essa igreja, teria que ser primeiro judeu. Se não fosse, não era aceito pelos apóstolos. Nem os apóstolos haviam compreendido que a mensagem de Jesus era universalista. Eles estavam quase transformando os cristãos em mais uma seita da cultura judaica, já que a cultura judaica se dividia em diversos segmentos. Os fariseus, os saduceus, os zelotes, os sicários, os nazarenos, os cristãos iam ser só, os essênios, os cristãos iam ser só mais uma. Aí foi Saulo de Tarso, que se reformando intimamente, se transformando em Paulo, discordou dos 11 apóstolos e disse, olha, a mensagem de Jesus não é só para quem é judeu, não, é para os gentios também. Então Paulo saiu pregando a mensagem de Jesus em outras terras, e Paulo fundou diversas igrejas. Os apóstolos fundaram uma só. Paulo fundou dezenas de igrejas. Com o tempo, por volta do ano 100 depois de Cristo, existiam centenas de igrejas espalhadas no norte da África, na Ásia Menor e no sul da Europa. Algumas clandestinas, outras funcionando abertamente. E cada igreja dessa tinha o quê? Um bispo e livros sobre Jesus. Entre os séculos 1 e 2 do cristianismo nascente, diversos segmentos entre os cristãos surgiram. Os paulicianistas só aceitavam as epístolas de Paulo como sendo verdade, os demais evangelhos. Os marcionistas, seguidores de Marcion, só aceitavam o evangelho de Lucas como sendo verdade. Os restos, os outros evangelhos eram... Os ebionitas só aceitavam o evangelho de Mateus como sendo verdade. Os outros eles rejeitavam. E o pior, esses segmentos brigavam entre si e matavam uns aos outros. Isso é história. Até então, o cristianismo nascente era perseguido pelo Império Romano. Durante os 3 primeiros séculos do cristianismo, Roma perseguiu os cristãos. Porém, Constantino, em 318 d.C., influenciado por sua mãe Helena, transformou o cristianismo de uma religião perseguida na religião oficial do Império Romano. Para isso, ele precisava fazer o quê? Tentar apaziguar essas centenas de igrejas em torno de um corpo doutrinário único. Como os bispos não se entendiam, pois que cada bispo dizia, não, o meu evangelho aqui que é verdadeiro, da sua igreja, existiam mais de 4.000 evangelhos sobre Jesus. Isso é história. Aí Constantino, depois de uma disputa fantástica que houve no bispado da igreja de Roma, até então não existia a figura do Papa. Quando Dámaso e Ursino, os dois se candidataram ao bispado da igreja de Roma, aí Dámaso, inteligente, chamou Ursino e disse, olha, já que a gente está brigando para ser o bispo, vamos marcar uma reunião no domingo às 2 horas da tarde, lá na igreja Santa Sofia. No domingo, 2 horas, chegaram os seguidores de Dámaso, os seguidores de Ursino, aí Dámaso disse, Ursino, você primeiro com os seus seguidores. Aí Ursino entrou com os seguidores, aí Dámaso e os seguidores dele trancaram as portas por fora, com travas de madeira, incendiaram a igreja. E foi assim que Dámaso se transformou no bispo de Roma. Beleza. Aí Constantino, imperador romano,
Damaso, o que é que a gente faz para apaziguar todas essas igrejas e que elas obedeçam à igreja de Roma, já que agora o cristianismo é a religião romana, então todas essas igrejas têm que obedecer a qual igreja? A de Roma. Aí Damaso e Constantino tiveram uma ideia genial, perceberam que existia um homem chamado Jerônimo, que era respeitado por todas essas igrejas. E, como os evangelhos todos estavam escritos em grego, aramaico, hebraico, e qual era a língua de Roma? O latim. Eles precisavam traduzir esses livros para o latim, ajudavam para traduzir tudo que era livro. Então, chamaram Jerônimo, que entre os anos 376 e 383 depois de Cristo, Jerônimo saiu com um corpo de estudiosos, entre os quais o nosso amigo Jansen, que hoje está aqui presente, na época o seu espírito esteve presente nessa aventura, saíram pegando todos esses desculpa a fofoca, tá, Jansen? Pegaram todos esses livros, levaram para Roma, e lá em Roma, obedecendo aos critérios agora romanos, eles separaram quais os livros eram oficialmente aceitos pela Igreja Romana e quais seriam considerados apócrifos, ou seja, sem autenticidade comprovada. Na tradução para o latim, a coisa foi tão interessante que o Império Romano, agora seguidor de Jesus, não teve nenhuma culpa na crucificação de Jesus, já que os culpados mesmos foram os povos de judeus, pois que Pôncio Pilatos até lavou as mãos, e o Império Romano não teve culpa na morte de Jesus. Ou seja, na tradução para o latim, uma série de ajustes geopolíticos foram feitos, e a verdade foi se perdendo, e na hora em que diversos livros foram deixados de lado, pois que não eram convenientes ao catolicismo, é assim que surgiu a Vulgata, com 73 livros, que atualmente é essa Bíblia que nós conhecemos, sendo 26 no Novo Testamento, 47 no Antigo Testamento, por aí vai. Pouco importa. O fato é que esses livros, chamados apócrifos, que foram deixados de lado, dezenas deles falavam de um estranho Criador do céu e da terra e que tinha hábitos complicados. Um deles é o Evangelho de Lucas. E em muitos desses livros falam de problemas advindos à criação do universo. Alguns livros dizem que os seres humanos têm alma, outros não têm. É um negócio parecido com alma, mas não é bem uma alma. Ou seja, esse assunto ele é tão profundo, tão complexo. Mas como ele foi escanteado desde então, jamais ele foi estudado e aprofundado. E infelizmente ainda não é o momento da gente aprofundar. Lá no futuro.